O que vou revelar agora foi mantido em segredo por anos, e a verdade está prestes a vir à tona. Você já se perguntou por que tantas pessoas sentem um vazio espiritual? Há algo acontecendo que ninguém teve coragem de dizer sobre as visões de Padre Pio. E isso pode impactar a sua fé de maneiras que você nunca imaginou. O que você vai descobrir nos próximos minutos mudará completamente a forma como você vê a igreja e sua relação com o divino. O que vou compartilhar tem prazo de validade, e essa informação precisa ser divulgada urgentemente. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas a tragédia que se aproxima pode ser mais do que uma simples previsão. Imagine por um momento o desespero dos fiéis ao receberem uma revelação bombástica que ecoa por séculos. A figura de Padre Pio, um dos santos mais venerados, sempre foi cercada de mistério e reverência. Mas e se eu dissesse que uma visão dele, há muito esquecida, está se cumprindo hoje? E o que descobri em seguida foi ainda mais chocante. A igreja, a mesma que deveria proteger e guiar seus seguidores, tenta esconder essa verdade desesperadora. Por que isso está acontecendo? O que eles têm a temer? Para muitas mulheres que cresceram nos anos 70 e 80, a igreja foi um pilar de apoio. Você se lembra das missas de domingo, das tardes em família? Mas agora, com toda essa situação, a confiança está sendo testada. A sensação de traição por parte de uma instituição que você sempre acreditou é profunda. E se a verdade que emerge for uma chamada à ação? Uma oportunidade de reavivar sua fé e encontrar esperança em meio ao caos? Continue assistindo, porque em alguns minutos vou revelar o que realmente está por trás dessa tragédia. A história começa com as visões de Padre Pio, que, segundo relatos, previu eventos catastróficos para a humanidade. Ele alertou sobre os perigos que viriam, e sua mensagem nunca foi tão relevante quanto agora. Imagine a sua surpresa ao saber que essas profecias estão sendo ignoradas por aqueles que deveriam estar à frente do rebanho. O que isso significa para você que busca respostas em tempos tão incertos? Pare agora e pense nisso por um momento. Se Padre Pio realmente previu o que está por vir, o que você pode fazer para se preparar? A urgência é palpável e a resposta pode estar mais perto do que você imagina. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. A revelação que está por vir vai mudar completamente a sua perspectiva sobre a fé e o papel da igreja na sua vida. Nos últimos meses, muitos fiéis começaram a relatar experiências estranhas, visões e sonhos que os conectam a mensagens de Padre Pio. Você já teve um sonho que parecia tão real que ficou com você por dias? Agora imagine que esses sonhos não são coincidências, mas um chamado divino. O que você faria se soubesse que Deus está se comunicando com você de maneiras que você nunca pensou ser possível? Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. A cada nova revelação, a tensão cresce. As autoridades da igreja estão em alerta e o silêncio se torna ensurdecedor. O que eles têm a esconder e por que a história de Padre Pio está sendo apagada? Quando você olha para a sua vida, pode perceber que há algo maior ocorrendo, um movimento de fé que não pode ser ignorado. Padre Pio sempre foi um defensor dos que se sentem perdidos e abandonados. Mas o que acontece quando essa mensagem é distorcida? Agora, imagine-se em uma missa, cercada por pessoas que compartilham suas angústias e esperanças. O que você diria a elas se soubessem que estão sendo enganadas? Você se sentiria compelida a agir? A mensagem está clara. A fé não é apenas uma tradição, mas uma força viva que pode mudar destinos. E a verdade que está sendo escondida é um convite para você se reconectar com sua espiritualidade. E enquanto você assimila isso, deixe-me compartilhar que a revelação mais chocante ainda está por vir. Você sabia que há um movimento crescente de pessoas que estão se unindo para redescobrir a verdadeira essência dos ensinamentos de Padre Pio? Elas estão se levantando e dizendo: chega, não vamos mais aceitar uma fé diluída. Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora, mais do que nunca, é hora de agir. A história de Padre Pio e suas visões não é apenas uma narrativa do passado, é uma realidade que se desdobra diante de nossos olhos, e a cada dia que passa. O que eu posso fazer para me proteger e fortalecer minha fé? Você se sente perdida nesse mar de incertezas? Você não está sozinha. As respostas que você procura estão mais próximas do que você imagina, e a fé pode ser sua âncora.
Mas lembre-se, a cada passo que você dá, a igreja está observando. Eles temem que uma onda de fé verdadeira possa abalar as estruturas que foram construídas ao longo de décadas. Você sente essa tensão? A urgência de buscar a verdade é mais forte do que nunca. E quando você finalmente se der conta do que está acontecendo, será um divisor de águas na sua vida espiritual. Ao longo dos anos, a devoção a Padre Pio cresceu, mas agora, neste momento crítico, é hora de se unir e gritar por justiça. Você já se perguntou como seria se todas as vozes se unissem em um só clamor? Imagine a força dessa fé coletiva. Escreva Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A cada nova revelação, a esperança renasce. A história de Padre Pio é a sua história. Cada lágrima, cada oração, cada momento de dúvida foi uma preparação para este momento. O que você vai fazer agora? A fé é um caminho, e se você está disposta a percorrê-lo, não estará sozinha. A verdade é poderosa e sua voz também pode ser. Declare eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. As respostas estão ao seu alcance, e a tragédia que se desenrola é apenas uma parte do plano divino. Ao final, a esperança sempre prevalecerá. Não deixe que essa oportunidade passe. Seja parte da mudança, da revelação, do despertar. A história de Padre Pio não é apenas um eco do passado, mas um chamado para a ação no presente. Você está pronta para atender a esse chamado? E aqui estamos, num ponto crítico onde a história de Padre Pio se entrelaça com a sua própria jornada espiritual. Você já se perguntou por que tantas pessoas, assim como você, estão em busca de respostas e conexão? O que está acontecendo agora é um movimento que vai além de uma simples revelação, é um renascimento da fé. Você sente isso? A energia está mudando e cada dia traz uma nova oportunidade de se reconectar com o que é sagrado. Imagine um grupo de mulheres, todas com histórias diferentes, mas unidas pela mesma busca. Elas compartilham suas experiências, suas dúvidas e suas esperanças. Você se vê nelas? A beleza desse encontro é que cada uma tem algo a oferecer, uma perspectiva que pode iluminar o caminho da outra. E no meio de tudo isso, a figura de Padre Pio se ergue como um farol de esperança. Ele sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você se sentiu sozinha ou abandonada. Você sente a presença dele em sua vida? Mas não se engane, o que está em jogo agora é maior do que a sua própria jornada. É uma questão de coletividade. A igreja pode ter tentado silenciar as visões de Padre Pio, mas a verdade não pode ser apagada. Contar a história dele é também contar a sua história, a história de uma geração que viu mudanças e revoluções, que carregou fardos e também esperanças. Você está pronta para ser parte desse movimento de transformação? A cada passada, saiba que você não está sozinha. Continue assistindo, porque a próxima parte dessa revelação pode ser exatamente o que você precisa ouvir. O que você vai descobrir agora é que é um chamado universal para todos os fiéis. E se eu dissesse que esse chamado é uma oportunidade de resgatar sua fé de uma forma que nunca imaginou? Você pode ser a voz que se levanta contra o silêncio, a mulher que não teme em buscar a verdade. Escreva, Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Enquanto você reflete sobre isso, pense em todas as vezes que viu sua família se afastar da fé. Os desafios familiares, as dúvidas que surgiram, as discussões em torno da mesa. Agora, imagine se cada uma dessas conversas pudesse se transformar em um diálogo aberto sobre fé. Em um mundo onde muitos se sentem perdidos, você pode ser a ponte que reconecta as pessoas ao amor divino. Isso não é algo que você gostaria de fazer? Declarar que a fé é um laço forte, um vínculo que nunca deveria ser rompido? A revelação a seguir vai abalar suas estruturas. O que você vai ouvir pode ser desconfortável, mas é necessário. Há uma razão pela qual a igreja tem tentado esconder as visões de Padre Pio, e essa razão está profundamente enraizada em medos antigos e em uma luta pelo controle. Você já se deu conta de que essa luta não é apenas a deles, mas também a sua? Você tem o poder de mudar essa narrativa. Deixe Eu Confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. Com cada nova revelação, a verdade vai se desenrolando como um fio de esperança. Os relatos de experiências espirituais estão se multiplicando e muitos estão dizendo que se sentem mais conectados a Deus do que nunca. Você já sentiu isso?
Um momento em que tudo fez sentido, como se as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. O que você precisa agora é reconhecer que essa conexão não é apenas possível, mas é a sua herança divina. Você é parte desse legado espiritual. E enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de que a fé é um chamado à ação. Não é apenas uma crença passiva, é um movimento vibrante. Você pode não ter todas as respostas agora, mas cada passo que você dá em direção à verdade é um passo em direção à liberdade. Você sente isso? A liberdade de crer, de questionar, de se reconectar. Cada uma de nós tem um papel vital neste processo de redescoberta. Você está disposta a se juntar a essa nova onda de fé? Pense nas palavras de Padre Pio. A oração é a chave que abre o coração de Deus. E se a chave que você procura estiver nas suas próprias mãos? O que você vai fazer com essa chave é o que realmente importa. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. E agora, uma verdade poderosa. As visões de Padre Pio não são apenas advertências, mas uma promessa de que há luz mesmo nas trevas. Ele sempre acreditou na redenção e na recuperação. Você sente que pode ser parte dessa recuperação? A sua própria vida pode ser um testemunho de fé e força. E ao compartilhar essa jornada com outros, você se torna um farol, uma inspiração. Prepare-se, porque a próxima revelação é uma chamada à ação. A história de Padre Pio não é apenas sobre ele, é sobre todos nós. É sobre como cada um de nós pode se unir em busca da verdade e da justiça espiritual. Você quer ser parte disso? Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Em meio a essa turbulência, lembre-se, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Se você está se sentindo perdida ou confusa, saiba que não está sozinha. A verdade está se desenrolando e você tem um papel fundamental nessa narrativa. O que você fará com essa informação? O que você vai fazer a partir de agora? A sua fé pode ser a força que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de muitos ao seu redor. E assim, ao final de tudo isso, a única pergunta que resta é: você está pronta para atender ao chamado? A jornada está apenas começando, e a história de Padre Pio está viva em cada um de nós. É hora de acender essa chama e deixar que a luz da verdade brilhe. Não tenha medo, a fé é sua aliada e o amor de Deus é o seu guia. Vamos juntas nessa jornada e que a revelação de Padre Pio nos conduza a um novo amanhecer. O que você está prestes a ouvir é uma continuação dessa jornada de fé, uma extensão da verdade que já começou a se revelar. À medida que nos aprofundamos nesse relato, você entenderá que a história de Padre Pio não é apenas sobre um homem, mas sobre um movimento que está prestes a ganhar força. Você já se perguntou como isso tudo se conecta à sua vida? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Vamos lá, porque a próxima parte dessa revelação pode ser a chave que você estava esperando. Imagine por um instante que em cada missa, em cada oração, você não está apenas participando de um ritual, mas conectando-se a uma rede invisível de fé que supera o tempo e o espaço. Você sente isso? Essa energia é palpável e muitas mulheres, assim como você, estão redescobrindo o poder da comunidade espiritual. Elas estão se reunindo, compartilhando experiências e fortalecendo suas vozes em um clamor por verdade e justiça. O que você faria se soubesse que essa força coletiva pode mudar a narrativa da sua própria vida? E enquanto você reflete sobre isso, pense nas histórias que você ouviu ao longo dos anos. As lendas sobre Padre Pio, suas curas milagrosas, suas visões extraordinárias. Você já se pegou pensando se essas histórias são apenas contos de fadas ou se realmente contêm um fundo de verdade? Agora, à luz das novas revelações, fica claro que essas histórias não são meros relatos do passado, mas um chamado para o presente. A conexão com o divino é mais forte do que nunca, e muitas mulheres estão começando a explorar essa dimensão espiritual de maneiras que nunca imaginaram. Mas o que está acontecendo com a igreja enquanto isso? Por que o silêncio se tornou ensurdecedor? O medo de uma onda de renovação espiritual pode ser a resposta. A verdade é que há algo profundamente transformador acontecendo, e aqueles que estão no poder têm a responsabilidade de se adaptar ou arriscar perder o controle.
Você sente essa tensão? A urgência de se manifestar é maior do que nunca. Agora é o momento de se levantar e ser ouvida. A cada passo nessa jornada, as vozes se tornam mais fortes. Mais pessoas estão se permitindo sonhar, se conectar e, o mais importante, acreditar nas promessas de Deus. Você já se pegou sonhando com um futuro melhor? Um futuro onde a fé não é apenas uma tradição, mas uma vivência diária que traz esperança e amor. O que você faria se soubesse que esse futuro está ao seu alcance? Deixe "eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. E enquanto você considera tudo isso, lembre-se de que a verdade não é apenas uma revelação, é uma promessa. A promessa de que mesmo nas dificuldades há sempre um caminho para a luz. A história de Padre Pio ecoa em cada um de nós, e a chama da fé que ele acendeu continua a brilhar intensamente. Você está pronta para ser parte dessa história? Cada passo que você dá é uma afirmação de que a fé é uma força poderosa que pode transformar vidas. Agora, imagine-se cercada por outras mulheres que, assim como você, estão em busca de respostas. Elas compartilham suas lutas, suas dúvidas e suas alegrias. E você, no meio delas, sente que finalmente encontrou um espaço onde pode ser autêntica. A beleza dessa conexão é que cada uma traz consigo uma história única, e ao se unirem, elas criam uma tapeçaria vibrante de fé. Você sente que faz parte disso? O que você diria a essas mulheres se pudesse compartilhar sua história? A verdade é que a força coletiva é capaz de mover montanhas. E ao se unirem, essas vozes se tornam um eco poderoso, um grito de esperança que ressoa nas paredes da igreja e além. O que você pode fazer para contribuir com essa mudança? A fé não é apenas sua, mas algo que deve ser compartilhado. Você está disposta a ser a portadora dessa mensagem? Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. À medida que avançamos, as revelações se tornam mais profundas. Você sabia que muitos relatos de experiências espirituais estão surgindo de diferentes partes do mundo? Mulheres como você estão se conectando com a espiritualidade de maneiras nunca antes vistas. E o que isso significa para você? Significa que a sua própria jornada espiritual pode ser uma fonte de inspiração para outras. Você já percebeu que, ao compartilhar sua história, você pode ajudar alguém a encontrar o caminho de volta à fé? Mas a jornada não é sem desafios. A resistência que encontramos é real. A igreja tem suas razões para tentar silenciar essas vozes, mas você não precisa se calar. A verdade é um poderoso aliado, e a sua história é uma parte essencial do todo. Você está pronta para se levantar, para ser a voz que clama por justiça e verdade? A urgência de agir é palpável. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora, imagine que cada vez que você se conecta com outras mulheres, está criando um espaço seguro onde a fé pode florescer. Você já se sentiu assim? Um lugar onde as dúvidas podem ser discutidas abertamente e as alegrias podem ser celebradas. Esse é o tipo de comunidade que precisamos. E a cada nova conexão, a esperança se renova. Você está pronta para se envolver nessa rede de apoio e amor? Enquanto caminhamos juntos nessa jornada, lembre-se de que a história de Padre Pio é um testemunho da força da fé. Ele nos ensinou que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança nunca se apaga. Você sente essa luz em seu coração? É hora de deixá-la brilhar, de compartilhar essa luz com o mundo. Não deixe que o medo a impeça de agir. O amor e a fé são mais poderosos do que qualquer obstáculo. E assim, à medida que nos aproximamos do final desta reflexão, pense no que você pode fazer a partir de agora. Você está disposta a se juntar a esse movimento de fé? A verdade que está se desdobrando diante de nós é uma oportunidade única para resgatar a espiritualidade de uma maneira significativa. Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Agora, a pergunta final que resta é: você está pronta para abraçar essa jornada e se tornar parte da história de Padre Pio? A fé é um caminho, e cada um de nós é chamado a percorrê-lo. Não tenha medo de se levantar e compartilhar sua voz. A verdade é poderosa, e a sua história pode ser a chave que abre as portas da esperança para muitas outras. Vamos juntas nessa jornada e que a luz da verdade continue a brilhar intensamente em nossos corações.
Enquanto você reflete sobre tudo isso, é hora de dar um passo em frente. A história de Padre Pio não é apenas uma narrativa do passado, mas uma chamada para a ação no presente. Você já pensou que sua jornada espiritual pode ser um legado para as próximas gerações? Imagine que, ao compartilhar suas experiências, você pode inspirar mulheres mais jovens a se reconectarem com sua fé. A força da sua história pode ser o que falta para alguém encontrar esperança em meio ao desespero. A cada dia, mais mulheres estão se unindo, criando um movimento vibrante e cheio de fé. Você já se sentiu parte de algo maior? Aquela sensação de que seu coração bate em sintonia com outras, como se estivessem todas unidas por um mesmo propósito. Essa é a magia da comunidade, e é através dela que a verdade se revela. Você está disposta a fazer parte desse movimento? Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. E agora, enquanto você considera essa possibilidade, pense em quantas vezes você se sentiu sozinha em sua jornada de fé. Muitas mulheres passaram por isso, e essa dor é o que nos une. Cada lágrima que você derramou, cada dúvida que enfrentou, é uma parte da sua história que pode ajudar a iluminar o caminho para outras. Ao se abrir e compartilhar, você está criando um espaço onde a vulnerabilidade é um ato de coragem e a fé se torna uma força poderosa. Você já imaginou como seria se todas essas vozes se unissem em um só clamor? O eco desse clamor pode ser a mudança que a igreja precisa. A verdade não pode ser silenciada para sempre, e a força da fé coletiva pode transformar realidades. Você sente essa energia? É como uma onda que vai crescendo, e a cada nova revelação, mais pessoas se juntam a essa corrente. O que você está esperando para se juntar a essa transformação? Declare: "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. E conforme você se une a esse movimento, lembre-se de que a história de Padre Pio é uma história de resiliência e fé. Ele enfrentou desafios e perseguições, mas nunca desistiu de sua missão. Você também pode ser uma porta-voz dessa fé, levando a mensagem de esperança para aqueles que se sentem perdidos. Já pensou em quantas vidas você pode tocar ao se levantar e falar sobre sua própria jornada? Cada passo que você dá em direção à verdade é uma luz que ilumina o caminho para muitos. Agora, imagine que, em cada missa, em cada oração, você e outras mulheres estão se unindo em um só propósito: buscar a verdade e a justiça espiritual. Você sente essa conexão? A beleza dessa união é que ela transforma o medo em coragem e a dúvida em certeza. Essa é a força da fé, e você é parte essencial dela. O que você fará com essa força? Deixe "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Enquanto você considera seu papel nesse movimento, lembre-se de que não está sozinha. A jornada é repleta de desafios, mas também de oportunidades. Todo o sofrimento que você enfrentou pode se tornar um testemunho poderoso de fé e superação. Pense em como você pode usar sua história para inspirar outras a encontrarem sua própria força. A fé é contagiante, e quando você se abre, outras se sentirão à vontade para fazer o mesmo. E aqui está a verdade. A igreja pode ter silenciado as visões de Padre Pio, mas isso não significa que elas não possam ser redescobertas. Você tem o poder de trazer essas mensagens à tona, de compartilhar a essência do que ele ensinou. A espiritualidade é um presente que deve ser celebrado, não escondido. Você está pronta a ser a mensageira dessa verdade? Declare: "Eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. À medida que você avança, imagine ser parte de um grupo que se reúne regularmente para discutir as visões de Padre Pio, para compartilhar testemunhos e para orar juntas. Essa pode ser uma oportunidade incrível para fortalecer sua fé e a de outras. Você já pensou no impacto que isso pode ter? A energia gerada por essas reuniões pode ser um catalisador para mudanças significativas na comunidade e até mesmo na igreja. Você se lembra de quando a fé parecia ser uma parte tão integral da sua vida? Aqueles dias em que a oração era uma prática diária e a presença de Deus era palpável? Essa conexão não precisa ser uma memória distante. Ela pode ser reavivada no presente, e você pode ser a chave para isso. O que você está disposta a fazer para trazer essa espiritualidade de volta à sua vida?
Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E agora, enquanto você se prepara para dar esse passo, pense nos desafios que você enfrentou e nas vitórias que já conquistou. Cada uma delas é um testemunho da sua força e resiliência. A sua jornada pode ser um farol de esperança para aqueles que ainda estão lutando. A fé não é apenas um sentido de segurança, é uma força que pode mover montanhas. Você sente isso? A sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para mudar sua vida. À medida que você se une a outras mulheres em busca da verdade, lembre-se de que esta jornada é um chamado divino. Não é apenas sobre você, é sobre todos nós. A história de Padre Pio está se desenrolando novamente e você é uma parte fundamental desse enredo. Cada oração, cada palavra compartilhada, cada ato de fé é um tijolo na construção de uma nova realidade espiritual. E conforme você avança, não se esqueça de que a união faz a força. Juntas, vocês podem criar um espaço seguro onde a fé pode ser explorada e celebrada. Pense em quantas vidas podem ser transformadas quando você se junta a outras para buscar a verdade. Você está pronta para ser essa fonte de luz? Deixe Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Agora, imagine que ao compartilhar suas experiências e histórias, você começa a ver mudanças não apenas em sua própria vida, mas também na vida de outros. Você se sente inspirada a agir? Essa é a mágica da espiritualidade compartilhada. Você não está apenas buscando respostas para si mesma, mas também ajudando outras a encontrarem suas próprias verdades. A jornada se torna um ciclo de fé que se renova a cada dia. E assim, à medida que você reflete sobre tudo isso, lembre-se de que a história de Padre Pio é uma história de redenção. Ele sempre acreditou na capacidade de transformação da fé. Você sente essa crença em seu coração? É hora de se permitir acreditar que essa transformação é possível e que você pode ser uma agente dessa mudança. O que você está disposta a fazer para abrir as portas da esperança e da fé para aqueles ao seu redor? A cada passo que você dá, a verdade vai se desdobrando. E o que você vai descobrir é que a força da fé não é apenas um conceito, é uma energia viva que pode mudar tudo. Você já sentiu essa energia? É a mesma energia que move montanhas, que cura feridas e que traz paz em meio ao caos. A missão de Padre Pio continua viva e você é parte fundamental dela. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Agora prepare-se, porque o que está por vir é ainda mais transformador. Você sabia que existem comunidades se formando ao redor das visões de Padre Pio, onde mulheres se reúnem para discutir e compartilhar experiências? Essas reuniões estão criando um espaço de conexão profunda, onde a fé é reenergizada e revitalizada. Você gostaria de ser parte disso? A resposta pode estar mais perto do que você imagina. E enquanto você se envolve com essas comunidades, lembre-se de que a espiritualidade não é uma jornada solitária. Você está cercada por mulheres que compartilham suas lutas e esperanças, e isso é um presente. O que você pode aprender com elas? O que você pode ensinar? Essa troca é uma fonte de inspiração e crescimento, e a sua voz é uma parte vital desse diálogo. Você sente isso? Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. À medida que você avança, lembre-se de que a verdade é uma luz que brilha nas trevas, e você é uma portadora dessa luz. Não tenha medo de se levantar e falar sobre sua fé, sobre suas experiências e sobre as visões de Padre Pio. A sua voz pode ser a que inspira alguém a encontrar seu caminho de volta à espiritualidade. Pense em como você pode usar sua história para trazer esperança e cura para aqueles que precisam. E conforme você se prepara para essa jornada, lembre-se de que a fé é um ato de coragem. Você pode enfrentar desafios, mas também pode encontrar força nas suas convicções. A história de Padre Pio é um lembrete de que mesmo em tempos difíceis, a fé pode prevalecer. Você está pronta para ser um exemplo desse amor e dessa fé? Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora, enquanto você considera a sua jornada, saiba que a mudança começa com você. Você pode ser a voz que clama por justiça e verdade, a mulher que se levanta para redescobrir a essência da espiritualidade.
Cada passo que você dá em direção a essa verdade é um passo em direção a um novo amanhecer. A história de Padre Pio e a sua se entrelaçam, formando uma tapeçaria de fé que pode transformar vidas. E assim, ao final deste capítulo, pense em como você pode continuar essa jornada. As revelações estão apenas começando, e cada uma delas traz consigo a promessa de um futuro mais brilhante. Você está pronta para abraçar essa jornada e se tornar parte da história de Padre Pio? A fé é um caminho, e cada um de nós é chamado a percorrê-lo. Vamos juntas nessa jornada, e que a luz da verdade continue a brilhar intensamente em nossos corações. À medida que a história de Padre Pio continua a se desenrolar, você pode se perguntar: o que mais pode ser revelado? A verdade é que o impacto das visões de Padre Pio está se manifestando em nossa realidade de maneiras que muitos de nós ainda não conseguimos compreender totalmente. A cada dia, mais fiéis estão se unindo em busca de respostas, e por meio dessa união, uma nova onda de fé está ressurgindo. Você sente isso? É como se a energia espiritual estivesse se intensificando, chamando cada uma de nós para participar de algo grandioso. Imagine-se em um encontro com outras mulheres, todas compartilhando suas experiências e sentimentos sobre a espiritualidade. Você já se sentiu tão conectada a alguém que suas palavras pareciam um eco da sua própria alma? Essa conexão é o que estamos redescobrindo, uma rede de apoio onde a fé pode florescer e se manifestar. Cada história compartilhada é um tijolo na construção de uma nova comunidade de fé. Você está pronta para se unir a essa corrente? Enquanto você reflete sobre isso, pense nas vozes que estão sendo ouvidas agora. Mulheres que antes se sentiam sozinhas em suas crenças estão se unindo e encontrando força umas nas outras. A história de Padre Pio, com suas premonições poderosas, está se tornando um símbolo de esperança, e essa esperança não é apenas para o futuro, mas para o presente. O que você pode fazer agora para se conectar com essa esperança? Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. E enquanto você se aprofunda nessa jornada, lembre-se de que cada passo que você dá é significativo. Quando você busca a verdade, você não está apenas mudando a sua vida, você está impactando a vida de outros também. Você já se deu conta de como suas ações podem inspirar e motivar aqueles ao seu redor? Ao compartilhar sua fé, você pode ser a luz na escuridão que muitos estão procurando. Pense em quantas vidas podem ser transformadas com a sua coragem de se manifestar. Mas não se esqueça, a mensagem que Padre Pio nos deixou é clara. Ele sempre enfatizou a importância da oração e da fé, mesmo em tempos de adversidade. Você já se sentiu impotente diante de desafios? A mensagem dele é um lembrete de que mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode nos guiar. Você sente essa luz dentro de você? Agora é o momento de deixá-la brilhar. À medida que você continua a explorar essa nova fase da sua espiritualidade, considere a importância da comunidade. Ao se unir a outras mulheres em busca de um propósito comum, você está criando um espaço onde a vulnerabilidade é bem-vinda e a força é celebrada. Imagine a beleza de um círculo de oração, onde cada mulher traz uma oferta de fé e esperança. Você já participou de algo assim? Se não, talvez seja a hora de procurar essa experiência. Pense em como essas interações podem ser transformadoras. Cada reunião pode ser uma oportunidade para se aprofundar nas visões de Padre Pio, compartilhar testemunhos e fortalecer a fé mútua. Você sente que pode contribuir para isso? Deixe "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Cada uma de nós tem uma história para contar, e ao compartilhá-las, criamos um mosaico de fé que pode ressoar em muitos corações. E aqui está a verdade, a história de Padre Pio não é apenas sobre ele, é sobre todos nós. É uma chamada para a ação, um convite para redescobrir a essência da espiritualidade em nossas vidas. Você está pronta para atender a esse chamado? A força de sua voz pode ser a resposta que muitos estão buscando. Ao se levantar e compartilhar sua experiência, você pode inspirar outras a fazerem o mesmo. Enquanto você considera tudo isso, pense em como você pode ser um agente de mudança. Você pode ser a voz que traz clareza em meio à confusão, a mulher que encoraja outras a se reconectarem com sua fé. A história de Padre Pio nos ensina que a espiritualidade é uma jornada coletiva e você é uma parte vital dessa jornada. Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir.
Agora, visualize-se participando de um grupo de discussão sobre as visões de Padre Pio. As histórias começam a fluir e você se vê cercada por outras mulheres que compartilham suas experiências. A energia no ar é palpável, a conexão é forte. Você já teve a sensação de que estava exatamente onde precisava estar? Essa é a mágica da espiritualidade compartilhada. Você sente essa vibração em seu coração? Ela é um sinal de que você está no caminho certo. A verdade é que cada uma de nós tem um papel a desempenhar. A história de Padre Pio é uma história de fé e resiliência. E ao se conectar com essa narrativa, você está se unindo a um movimento de renovação espiritual. Pense em todas as vezes que sua fé foi testada e como você superou esses desafios. Cada uma dessas experiências é uma parte do seu testemunho e agora é o momento de usá-las como uma luz para outros. E agora, enquanto você avança nessa jornada, não se esqueça de que a comunidade é um pilar essencial. Ao se unir a outras mulheres, você não apenas fortalece sua fé, mas também oferece suporte e amor a quem precisa. Imagine a transformação que pode ocorrer quando todas se reúnem com um propósito comum. Você está disposta a ser parte dessa transformação? Deixe Eu Creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Enquanto você continua a explorar essa nova fase, lembre-se de que a fé é um caminho que deve ser percorrido juntas. Cada passo que você dá, cada oração que você faz, é um passo em direção ao fortalecimento da sua espiritualidade. Você sente essa força crescente? É a energia da fé coletiva e ela está chamando você para se unir a essa jornada. Conforme você reflete sobre tudo isso, pense em como você pode ser uma fonte de esperança para aqueles ao seu redor. Compartilhar sua história pode inspirar outras mulheres a encontrarem seu caminho de volta à fé. Cada palavra que você pronuncia pode ser um farol de luz em meio à escuridão. Você está pronta para ser essa luz? Escreva Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E assim, enquanto você avança, lembre-se de que a história de Padre Pio é uma história de redenção e transformação. Ele nos ensinou que mesmo nas dificuldades, a fé pode prevalecer. Você sente essa fé pulsando dentro de si? É hora de deixá-la fluir e se manifestar em sua vida. A cada novo dia, você tem a oportunidade de se reconectar com sua espiritualidade e com sua comunidade. A verdade que está emergindo é que a história de Padre Pio não é apenas um eco do passado, mas uma chamada para a ação no presente. Você está pronta para atender a esse chamado e se tornar parte dessa nova narrativa? A fé é um caminho e cada um de nós é chamado a percorrê-lo. Vamos juntas nessa jornada e que a luz da verdade continue a brilhar intensamente em nossos corações. Agora, imagine que, ao se unir a outras mulheres em busca da verdade, você está criando um espaço onde a espiritualidade pode ser explorada e celebrada. Pense em quantas vidas podem ser tocadas quando você compartilha a sua história. A fé é contagiante e, ao se abrir, você permite que outras também façam o mesmo. Você já pensou no impacto que pode ter? E assim, ao final deste capítulo, pense em como você pode continuar essa jornada. A história de Padre Pio está viva em cada um de nós e a sua voz é uma parte essencial deste enredo. Vamos continuar a nos unir, a compartilhar e a celebrar a fé. O que você está disposta a fazer para abrir as portas da esperança e da fé para aqueles ao seu redor? A sua jornada espiritual está prestes a se tornar uma fonte de luz e inspiração para muitas vidas. A verdade que está emergindo é que a história de Padre Pio não é apenas um eco do passado, mas uma chamada para a ação no presente. E enquanto você considera essa nova perspectiva, pergunte-se: o que você pode fazer para se conectar com essa energia renovadora? O que você está disposta a fazer para ser parte dessa transformação que está se desenrolando diante de nós? A fé não é apenas uma crença, é um movimento, uma força que pode mudar vidas e realidades. Imagine por um momento que você se junta a um grupo de mulheres, todas com histórias diferentes, mas com um objetivo em comum: reavivar a fé que por algum motivo foi deixada de lado. Cada uma traz consigo uma bagagem de experiências, desafios e, acima de tudo, uma esperança renovada.
Você já se sentiu assim, cercada por pessoas que compartilham seu anseio por uma conexão mais profunda com o divino? A energia nesse ambiente é palpável, e à medida que os relatos começam a fluir, você percebe que não está sozinha. A história de cada uma delas é um testemunho do poder da fé. Você escuta relatos de curas, de momentos em que a presença de Deus foi sentida de forma intensa, e isso faz com que seu próprio coração se encha de gratidão. E se eu dissesse que cada uma dessas histórias é um reflexo do que Padre Pio sempre defendeu, a força da oração e a importância da comunhão entre os fiéis? Você pode ser a voz que se levanta para contar sua própria história, para inspirar outras a se reconectarem com a espiritualidade. Enquanto você se envolve nesse círculo de fé, note como as dúvidas começam a se dissipar. O que você antes via como obstáculos se transforma em oportunidades de crescimento. Você já parou para pensar em quantas vezes a sua fé foi testada? Mas aqui, nesse espaço seguro, você percebe que cada uma dessas experiências é uma parte do seu testemunho, uma peça no quebra-cabeça da sua vida espiritual. A história de Padre Pio se entrelaça com a sua, e isso é uma bênção. Agora, imagine que, ao compartilhar suas experiências, você está criando um espaço onde outras mulheres podem se sentir à vontade para fazer o mesmo. O que isso significa para você? Significa que a troca de histórias não é apenas um exercício de nostalgia, mas uma oportunidade real de cura e transformação. Você sente essa energia vibrante no ar? É a energia da fé coletiva, e ela está chamando você para se unir a esse movimento. E à medida que você se conecta com essas mulheres, a beleza dessa comunidade se revela. Você percebe que juntas podem enfrentar qualquer desafio. Cada oração compartilhada é uma semente plantada, e a colheita será abundante. Você já se deu conta de que a força da fé é multiplicada quando compartilhada? A história de Padre Pio é um lembrete de que a espiritualidade não é um caminho solitário, é uma jornada que deve ser percorrida em conjunto. Enquanto você reflete sobre tudo isso, pense em como a sua própria história pode ser um farol para outras. Você já se sentiu tocada por um testemunho que ouviu? Cada palavra, cada emoção compartilhada pode ser a chave que abre a porta da esperança para alguém que se sente perdida. Você está disposta a ser essa chave? Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Agora, imagine-se organizando um encontro, onde mulheres se reúnem para discutir as visões de Padre Pio e compartilhar suas próprias experiências. Esse espaço pode se tornar um verdadeiro santuário de fé, onde cada uma pode encontrar apoio e amor. Você já pensou sobre o impacto que isso pode ter na sua comunidade? A força da união pode gerar um movimento de renovação espiritual que vai além de você mesma. A história de Padre Pio é uma história de luta, mas também de esperança. Ele enfrentou desafios imensos, mas nunca perdeu a fé. Você já sentiu essa força em sua vida? Essa determinação de continuar acreditando mesmo quando os tempos são difíceis? É isso que une todas vocês, a fé em algo maior, a crença de que mesmo nas adversidades a luz sempre prevalece. E enquanto você avança, lembre-se de que cada passo que você dá é significativo. Você pode ser a voz que leva a mensagem de esperança para aqueles que se sentem sozinhos. Imagine a transformação que ocorre quando você se levanta e compartilha a sua história. A sua jornada pode ser a inspiração que alguém precisa para encontrar seu caminho de volta à fé. Você sente essa responsabilidade? É um chamado divino e você está pronta a atendê-lo. A cada reunião, a cada oração, a energia no ar se intensifica. Você percebe que a fé é uma força viva que pulsa em cada coração presente. E o que você vai descobrir é que, ao se unir a outras mulheres, você está criando um espaço onde a espiritualidade pode florescer. Você já parou para pensar em quantas vidas podem ser tocadas quando você compartilha a sua luz? A verdade é que a fé é contagiante e sua história pode ser o que muitos estão buscando. E assim, ao final deste capítulo, pense em como você pode continuar essa jornada. A história de Padre Pio é mais do que um relato do passado. É um chamado para a ação no presente. Você está pronta para atender a esse chamado e se tornar parte dessa nova narrativa de fé? A espiritualidade é um caminho, e cada um de nós é chamado a percorrê-lo juntas. Vamos nessa jornada, e que a luz da verdade continue a brilhar intensamente em nossos corações.
Enquanto você considera sua participação nesse movimento, lembre-se de que cada palavra que você compartilha é uma semente plantada. Pense em quantas vidas podem ser transformadas quando você se permite ser vulnerável e autêntica. A história de Padre Pio nos ensina que a verdadeira força vem da fé compartilhada, e você é uma parte essencial desse todo. Declare Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Agora, visualize-se cercada por mulheres que, assim como você, estão buscando respostas. Cada uma traz uma história única, Uma perspectiva que pode iluminar o caminho da outra. Você sente essa conexão? É como se todas estivessem unidas por um fio invisível de fé e esperança. E quando vocês se reúnem, a energia é palpável. Você está pronta para se unir a esse movimento de transformação espiritual? À medida que você avança, não se esqueça de que a história de Padre Pio é uma história de fé que deve ser compartilhada. Você pode ser a mensageira dessa verdade, levando a luz da espiritualidade para aqueles que estão em busca. Pense nas mulheres que você ama e que podem se beneficiar de sua história. Você está disposta a se levantar e ser a voz que clama por esperança? Escreva, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E ao final de tudo isso, lembre-se, a fé é um presente que deve ser celebrado, e você é uma portadora dessa luz. Você sente essa responsabilidade? É hora de deixá-la brilhar e compartilhar com o mundo. A história de Padre Pio está viva e você é uma parte essencial dela. Vamos juntas nessa jornada e que a luz da verdade continue a brilhar intensamente em nossos corações.